Boa noite, sejam bem-vindos à presente edição. Vamos às notas que marcam a atualidade no país. Uma nota trágica que dá conta que o marido mata a esposa na cidade de Machixe porque não queria continuar com o casamento e pretendia viver maritalmente com a sua amante, e os familiares clamam por justiça. O caso deu-se na cidade de Machixe. É uma história até parece dos filmes. Cidália Filmon foi assassinada pelo seu próprio marido porque o mesmo já não a queria como esposa, alegadamente porque já tinha outra parceira. E como forma de se livrar da afinada, praticou o ato macabro, segundo contam os irmãos da vítima. Ele diz que matou por quê? Matou porque ele não quer voltar para casa, ele não queria porque tinha outra amante. Acho que eu vejo assim mesmo, porque ele tinha outra amante, o meu gênero. Mwaga o como o acontecer a situação e agora a dizer que minha mãe, agora dizer que minha mãe já não dá wango se dá como Ele disse que matou minha esposa porque eu não queria mais minha esposa e ela negou de sair na minha casa porque eu queria viver com minha esposa, a segunda esposa. Depois de cometer a barbaridade, o marido assassino não informou aos familiares da falecida. Quando eu pergunto o gênero, como que se passa, onde está a minha irmã, disse que a minha irmã foi comigo naquela semana antepassada, quanto que eu não levei a minha irmã. E depois as pessoas dizem que houve uma pessoa que morreu na zona de Macuamino. Eu voltei em casa, procurei outros meios possíveis de o senhor falar comigo, ele negou. Até que a polícia veio pegar o gajo para a esquadra e depois da esquadra acreditou que ele matou a minha irmã. Os familiares clamam por justiça e querem que o assassino seja responsabilizado pelo crime de uma forma exemplar. Queremos justiça e aquele também vizinho. Nós queremos bem dizer bem a verdade, porque nós sabemos que aquele vizinho e aquela esposa, como é que conseguiu aquela noite da quinta-feira que mataram a nossa irmã, conseguir entrar no quarto da nossa irmã, tirar as coisas. Vamos ter a justiça, a maneira de ele enterrar a minha irmã. Chegamos no caso de que vender aquela casa ali e aquela loja que nós temos, de que ele tinha, para tentar enterrar, está vendo? Conseguiram vender? Não conseguimos, ainda não conseguimos nada, só que agora é empréstimo de dinheiro das pessoas que nos emprestaram. Os restos mortais da vítima foram enterrar hoje em Cumbana, distrito de Jangamo. Neste momento decorre o funeral da Cidália Filomene, que foi acompanhada por amigos e familiares, com exceção dos familiares do marido, neste caso, o assassino. A finada deixa um filho dos seus 5 anos. Uma reportagem assinada por Eusébio Ageu, Joaquim Sabino, para FTV. Em outro panorama, o governo voltou a colocar a reforma tributária no centro da agenda econômica do país. Na reunião ordinária do Conselho de Ministros, da última terça-feira, o Executivo apreciou e aprovou um conjunto alargado de propostas de lei que visam modernizar, harmonizar e tornar mais competitivo o sistema fiscal moçambicano. Segundo o porta-voz do governo, as alterações pretendem alinhar Moçambique às novas dinâmicas da economia global, fortalecer a arrecadação interna e simplificar a relação do contribuinte com o Estado. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou as seguintes propostas de lei a submeter à Assembleia da República. A proposta de lei que altera os artigos 21, 22 e 27 das instruções preliminares da pauta aduaneira aprovadas pela Lei nº 17/2022, de 29 de dezembro. A alteração estabelece o calendário de implementação do desarmamento tarifário em relação à Zona de Comércio Livre Continental Africana. Harmoniza o texto da pauta aduaneira e do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, CE-IVA. Cria códigos pautais para especificar viaturas de propulsão com motor elétrico no que respeita aos veículos automóveis para o transporte de passageiros. Retira da classe K
as viaturas de dupla cabina de peso bruto em carga máxima não superior a 5 toneladas, de modo a racionalizar as isenções, e prevê a tributação da taxa única de 10% de direitos aduaneiros com dispensa do uso do Sistema Harmonizado de Designações e Codificação de Mercadorias para bens com excesso de franquia, passando a ser tributado pela diferença do valor em relação ao direito em causa. Outro ponto de destaque foi a aprovação do regime especial de reembolso de IVA para empresas dos setores mineiro e petrolífero. O Executivo argumenta que este novo modelo vai garantir maior previsibilidade aos megaprojetos e reforçar a confiança dos investidores internacionais. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera o decreto número 78/2017, de 28 de dezembro, alterado pelo decreto número 30/2022, de 23 de junho, que aprova o regulamento do reembolso do imposto sobre o valor acrescentado, IVA. A alteração tem em vista substituir o atual regime de regularização do IVA por um regime especial de reembolsos mais robusto e fiscalmente sustentável, estruturado, execuível e transparente, aplicável às entidades que operam nos setores mineiro e petrolífero, incluindo aqueles abrangidos por contratos de concessão. Com este novo regime, o Governo pretende garantir maior controle e previsibilidade para o Estado e para os operadores, proteção da neutralidade fiscal dos setores exportadores, alinhamento com melhores práticas internacionais e fortalecimento da confiança no sistema de reembolsos. A reunião serviu também para avaliar os impactos acumulados de ciclones, tempestades e manifestações registradas nos últimos anos, bem como as necessidades de reconstrução e reforço institucional. O Governo reconhece que fenômenos naturais e convulsões sociais deixaram marcas profundas em várias províncias, condicionando infraestruturas, serviços públicos e capacidade de resposta local. O Conselho de Ministros foi informado da avaliação dos impactos e necessidades pós-ciclone no período 2019 e 2025 e das manifestações violentas no período 2024-2025. O levantamento consolidado confirma impactos significativos em 705 infraestruturas públicas, das quais 257 resultaram de ciclones e 448 de manifestações, com danos e necessidades concentradas nas províncias da Zambésia e Nampula. Em termos globais, as duas províncias registram um total de danos estimados em 27,4 mil milhões de meticais e necessidade de reconstrução em 35,1 mil milhões de meticais. Como passo subsequente, o Governo vai dar continuidade ao processo de mobilização de fundos para a reposição da normalidade da vida das populações e o rápido restabelecimento dos serviços públicos essenciais, reforço institucional e redução das vulnerabilidades, bem como a mitigação de futuros desastres. Para os próximos anos, o Governo acredita que as reformas aprovadas vão melhorar o ambiente de negócios, reduzir custos de cumprimento fiscal e criar condições para maior arrecadação interna. Contudo, especialistas alertam que a eficácia dessas medidas dependerá da capacidade do Estado em garantir implementação transparente, fiscalização moderna e mecanismos de apoio aos contribuintes. No encerramento da sessão, o Executivo sublinhou que Moçambique entra numa fase decisiva de transformação fiscal, com impacto direto na economia, nos investidores e nas famílias. O processo de harmonização tributária deverá avançar para a Assembleia da República nas próximas semanas, marcando então o início de um ciclo que promete redesenhar a estrutura fiscal do país. Enquanto isso, o ministro da Planificação e Desenvolvimento realizou nesta quarta-feira a abertura do primeiro Conselho Coordenador, que decorre sobre o lema por uma planificação
orientada para o desenvolvimento socioeconômico, inclusivo e sustentável. O encontro ocorre num momento crucial em que o país aprofunda o alinhamento entre os instrumentos de planificação e as prioridades definidas na Estratégia Nacional de Desenvolvimento. O representante da União Europeia, na sua intervenção, falou dos 3 pontos principais ao Conselho Coordenador. Um primeiro ponto, Sr. Ministro, acho que é uma grande oportunidade hoje para fazer um ponto de balanço da situação do país no contexto internacional, que é um contexto difícil. É uma situação do país onde claramente a ação do seu Ministério e dos outros do Governo é uma ação muito importante para enfrentar os desafios que são ainda presentes, que são desafios para todos nós. Fazer balanço porque acho importante lembrar como no dia 15 de janeiro deste ano, com a tomada de posse de Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, claramente abriu-se uma nova fase no país. E eu sempre destaco a importância como Sua Excelência o Presidente, no seu discurso, chamou os problemas com os nomes deles, os problemas que o país enfrenta. Segundo o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Krypton Vala, na criação de estratégia para o desenvolvimento se falou da necessidade de mobilizar recursos financeiros para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Na ocasião, foi destacada a necessidade de mobilizar trilhões de dólares em financiamento climático para apoiar países em desenvolvimento na transição energética e adaptação, fato que encontra-se alinhado com a nossa Estratégia Nacional de Financiamento Climático 2025-2034, que tem como uma das suas prioridades mobilizar recursos financeiros para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas. Em acréscimo, o ministro da Planificação e Desenvolvimento referiu-se ao domínio da planificação e orçamentação para um desenvolvimento sustentável. Apresento de seguida algumas linhas de trabalho por áreas. No domínio da planificação, pretendemos consolidar o sistema de planificação, orçamentação, execução e monitoria e avaliação para que seja integrado, funcional, fértil em ideias inovadoras, rigoroso na análise e arrojado na formulação de soluções transformativas. Uma planificação orientada para resultados deve ser digitalizada e servir de fonte para todos os setores da sociedade e do sistema econômico, aos níveis central, provincial, distrital e municipal. Para planificar com pragmatismo, não basta estarmos munidos de boas intenções, ter grandes sonhos ou conhecermos os problemas com profundidade. O Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas deve ser reativado e os observatórios de desenvolvimento e os fóruns de planificação devem jogar o seu papel de relevo na planificação, no diálogo, aquilo que o embaixador Maggior se referia, na concertação e coordenação com os distintos atores de desenvolvimento. Temos, sim, de proceder à alocação criteriosa e eficiente dos recursos escassos, investi-los onde possam ter efeitos multiplicadores na economia em geral e nas empresas e nas famílias em particular. A planificação e orçamentação para os próximos anos deve ser uma espécie de fio condutor que direciona os recursos para... Por outro lado, decorreu em Maputo, nesta quarta-feira, a Conferência Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, sob o lema Fortalecer o Serviço de Medicina Legal e Forenses para uma Justiça mais Eficaz. O encontro se estenderá até 4 de dezembro de 2025 e reúne especialistas e representantes do sistema judicial e, entre outros, com o propósito de promover o intercâmbio técnico-científico, harmonizar práticas e fortalecer os serviços médicos legais e forenses no país.
Segundo a representante do Ministério Público, os serviços médicos legais são essenciais para uma justiça eficaz, célere e credível, pois os mesmos constituem um elo de intersecção entre a saúde e a justiça. Ciente da importância dos serviços de medicina legal, a Procuradoria-Geral da República, em abril de 2008, celebrou um memorando de entendimento com o Ministério da Saúde com o objetivo de definir os procedimentos e reforçar a articulação no domínio da obtenção da prova pericial, designadamente nas jurisdições criminal de menores e laboral, mas também reforçar a formação e capacitação dos quadros de ambos os setores. Os serviços médico-legais são essenciais para uma justiça eficaz, célere e credível. Estes constituem o elo de intersecção entre a saúde e a justiça. São eles que traduzem os vestígios materiais, as lesões corporais e as causas da morte em provas periciais que podem auxiliar o esclarecimento dos factos e a descoberta da verdade material. Por sua vez, o secretário permanente do Ministério da Saúde, Ivan Manhissa, afirmou que a instituição tem vindo a investir na capacitação de recursos humanos com vista na melhoria da capacidade de resposta em suas intervenções. A medicina legal tem uma função que ultrapassa o campo técnico. Ela sustenta a confiança da sociedade nas instituições. É nos serviços médico-legais que se produz a prova científica, que estabelece crimes, protege vítimas, guia decisões judiciais e, naturalmente, contribui para a paz social. Num cenário nacional em que persistem desafios como a violência baseada no género, a criminalidade, acidentes de viação, conflitos comunitários, entre outros, o trabalho do perito médico-legal torna-se decisivo para transformar incertezas em evidências, garantir justiça e preservar a dignidade das vítimas. Com vista a melhorar a capacidade nacional de resposta nesta área, o Ministério da Saúde tem estado a investir no reforço da capacidade de recursos humanos. Temos hoje um pouco mais médicos legais, médicos legistas e técnicos forenses distribuídos um pouco por todo o país, mas também estamos a investir na modernização de infraestruturas de laboratórios em coordenação com o Serviço Nacional de Investigação Criminal e o setor da Justiça, de modo a melhorar a nossa capacidade de colheita, conservação e análise de vestígios forenses. Por fim, Ivan Manhissa reconheceu os desafios que persistem, destacando a importância de ampliação de cobertura para garantir o acesso aos serviços médicos legais. Estamos a investir também na cooperação intersetorial. Trabalhamos muito mais com a Procuradoria-Geral da República, mas também com as organizações da sociedade civil para uma melhor proteção social. E também estamos a investir numa melhor e maior participação em redes internacionais, de modo a garantir maior partilha de informação e contacto nos processos relacionados à medicina legal. Minhas senhoras e meus senhores, queremos reconhecer, contudo, que persistem também desafios estruturais, entre os quais queremos destacar a necessidade de ampliar a cobertura dos nossos serviços. Temos os serviços em todo o país, mas o país é enorme e precisamos expandir a nossa cobertura, garantir maior acesso aos serviços médico-legais. Precisamos, sim, continuar a investir na modernização dos serviços médico-legais em Moçambique, dando mais capacidade
aos colegas para desempenharem as suas funções. Importa lembrar que o evento decorre sob o lema Fortalecer os serviços de medicina legal e forense para uma justiça mais eficaz, com o propósito de promover o intercâmbio técnico-científico com os países de língua portuguesa como Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Outra questão que preocupa pelo menos 55 animais bravios considerados problemáticos que mataram 51 pessoas foram abatidos este ano na província de Tete pelas autoridades governamentais. Os ataques provocaram ainda 47 feridos e vários estragos nas machambas e zonas residenciais. Segundo a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente em Tete, o conflito homem-fauna-bravia ainda continua a ameaçar as comunidades, quer rurais, quer urbanas. Ao nível da nossa província, registramos a ocorrência de 794 ocorrências de conflito homem-fauna-bravia e queremos destacar aqui os distritos de Mague, que teve 289 ocorrências, o distrito de Doa, com 237 ocorrências, o distrito de Zumbo, com 134 ocorrências, o distrito de Caora Bassa, com 38 ocorrências, o distrito de Xangara, com 33 ocorrências, a cidade de Tete, com 28 ocorrências, o distrito de Mutarara, com 18, Angônia, 9, Mutarara, 5 e distrito de Chifunde, 3. Nos últimos 9 meses deste ano, foram registrados cerca de 794 casos, onde morreram 51 pessoas e outras 47 ficaram feridas. Queríamos destacar a ocorrência de 51 pessoas mortas contra 56 de igual período do ano passado, representando uma redução de 8,9%. 47 pessoas feridas contra 52 de igual período do ano passado, representando uma redução de 9,6%. 129 animais domésticos devorados, estamos a falar de 81 gados caprinos, 27 gados bovinos e 21 caninos. O setor de desenvolvimento territorial e ambiente na província de Tete diz que de janeiro a esta parte, pelo menos 55 animais foram abatidos pelas entidades competentes. Quando temos uma situação de ataque eminente, quando temos alguém, um ser humano que está numa situação em que está numa situação eminente de perigo, não temos outra solução senão fazer os abates destas espécies que põem em perigo a vida humana. Por isso que durante este período nós realizamos o abate de 55 espécies bravias ao nível da nossa província. Dentre os animais problemáticos abatidos que semeavam terror nas machambas e comunidades, destacam-se elefantes, crocodilos, hipopótamos, leões, entre outros. E o governo garante tomar medidas mais arrojadas, como a formação de novos fiscais e a sensibilização das comunidades que vivem nas zonas próximas ao Parque Nacional de Mague e ao longo do rio Zambeze, visando travar o cenário. Noutro contexto, o FAMOD assinala o Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, celebrado sob o lema Inclusão é um Direito, tendo procedido ao lançamento de estratégias de comunicação para reforçar o papel das pessoas com deficiência na sociedade. Teve lugar o lançamento das estratégias de comunicação para mudanças de comportamento social sobre pessoas com deficiência, numa cerimônia inserida nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com esta condição. A vice-presidente da Associação dos Deficientes, Anjandala, destacou que, a nível internacional, as celebrações de 3 de dezembro decorrem sob o lema Promover uma sociedade inclusiva para pessoas com deficiência, considerada uma condição essencial e um motor para mudanças duradouras. Em Moçambique, o governo e o FAMOD adotam o lema Fortalecer a liderança de pessoas nesta condição na construção de um futuro inclusivo e sustentável. Este lema está alinhado com a conjuntura nacional marcada pela aprovação e entrada em vigor da Lei da Pessoa com Deficiência, pelos esforços para a aprovação do respectivo regulamento e pela iniciativa de diálogo nacional inclusivo. Caros participantes,
a Lei 10/2024, de 7 de junho, Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é fundamental para a construção de um futuro inclusivo e sustentável. Contudo, a aprovação do respectivo regulamento é imperativa para garantir a sua implementação, promovendo mudanças significativas na vida das pessoas com deficiência. Por isso, apelamos ao Governo que acelere a aprovação do regulamento e assegure a sua integração nos programas de desenvolvimento. Já a representante dos parceiros de desenvolvimento referiu que o dia 3 de dezembro não é apenas uma data comemorativa, mas um momento de reafirmação do compromisso pela igualdade e pela participação plena de pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade. Este ano, Moçambique celebra esta data num contexto particularmente marcante, como já foi referido, a aprovação da Lei 10/2024, esse primeiro instrumento legislativo específico dedicado aos direitos das pessoas com deficiência, constitui um marco histórico e um sinal claro da vontade do Estado de consolidar uma sociedade que respeita e valoriza a diversidade humana. Contudo, a implementação desta lei exige ação coordenada, recursos adequados e, sobretudo, compromisso político permanente. Existe também um esforço robusto de divulgação e educação para que instituições públicas, o setor privado, comunidades e famílias compreendam as obrigações e as oportunidades que esta lei traz. Por sua vez, o representante do Ministério do Gênero e Ação Social salientou que Moçambique tem celebrado todas as efemérides ligadas à deficiência, destacando que a cidade de Maputo conta atualmente com 7 associações, 2 centros e 2 escolas de educação especial. O Conselho dos Serviços de Representação de Estado na cidade de Maputo, com vista a garantir a prossecução do quadro legal de defesa a esta camada social, e em coordenação com instituições públicas e privadas, promove ações de sensibilização e consciencialização da sociedade para a elevação do estatuto da pessoa com deficiência. Foram capacitadas 26 instituições públicas em língua de sinais, envolvendo serviços distritais de gênero, criança e ação social, centros infantis, administrações distritais, infantários, serviço de saúde, serviço de economia e finanças, tribunal de menores, eletricidade de Moçambique e águas da região metropolitana da cidade de Maputo. Igualmente foram capacitadas 10 instituições públicas em mobilidade e orientação para pessoas com deficiência visual. Foram realizadas visitas de supervisão, de modo a inteirar-se do funcionamento das associações que trabalham na promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Por fim, foi lembrado que a ONU proclamou esta data há mais de 3 décadas, reforçando a necessidade de promover e proteger os direitos das pessoas com deficiência, sob o princípio de que nenhum progresso é verdadeiro se não for inclusivo. Na zona norte do país, em Nampula, ficou interrompida a circulação normal no bairro de Moiviri, na unidade comunal de Namitec, devido ao desabamento da ponte que facilitava a travessia naquele troço. A chuva que se fez sentir na cidade de Nampula deixou destruída as vias de acessos, não só e as suas respectivas pontes que ligam principalmente a rua que liga a escola primária de Namiteca, aqui no Conselho Autárquico da cidade de Nampula. Conforme o meu colega Camões Manuel vai ilustrando as imagens de como ficou a ponte, tanto ela foi destruída na sua
totalidade. Por aqui não há travessia, não há transporte de pessoas nem dos bens para a outra margem. Só pode-se fazer a travessia a partir deste lado que eu vou pedir ao meu colega para poder mostrar. Veja só, no fundo tem uma motorizada que faz o mesmo cenário. É a única via que os utentes aqui podem passar. Mas esta situação está a deixar cada vez mais preocupados aos utentes da via, não só, mas também aos moradores dessa zona que consideram a situação como crítica e pedem que o Conselho Autárquico da cidade de Nampula faça de tudo para que reponha aquilo que é a travessia e transporte de pessoas e bem a partir desta rua. A situação para nós é muito crítica, porque é a única via que nós confiamos. Só essa via aqui, não temos outro acesso. E sempre ficam que a estrada vai rachar. Sempre passamos mal no tempo chuvoso, passamos muito mal. O que estamos a pedir é só rachar e reparar a nossa via, porque sem essa via aqui não temos mais acesso. A minha preocupação é, as promessas sempre vêm, desde 2015 que nós começamos a reclamar desta ponte, até então, eles chegam e nada fazem, apenas fazem promessas. O Riacho apresenta um comportamento muito incrível, vem com alta velocidade, então nós estamos a sugerir que o governo reparasse este problema que nós temos neste bairro, em que ele pensa que neste bairro existem povo, existem pessoas, pelo menos que precisam da ajuda do governo. Acompanhamos alguns depoimentos de moradores e utentes da via, estes que dizem que já foram feitas muitas promessas e que nenhuma delas foi cumprida. Portanto, pede uma vez mais a quem é de direito a intervenção urgente, uma vez que a chuva está apenas a começar. Ele vai estar cheio dele para levar onde o governo, mas canona, o Rony será do governo para não? O Rony Bonte? Mpaka le bulek na rupe a situação de dezembro. Que tal maio? Então, por favor, não é que pelo menos com a municipal, o governo nacional, a Rori é que organizem a nossa estrada, a nossa via. É a única via que nós confiamos. Então pedimos para os dirigentes dos conselhos municipais que organizem a estrada. As imagens foram capturadas por Camões Manuel Cortes Mulha, da capital do norte do país. É o fim da presente edição e para si que nos acompanhou, gratos pela atenção dispensada. Boa noite, até amanhã.